Gênesis 14, versículo 13, que diz assim, isso aqui é aquele episódio da guerra de Abraão contra os reis, contra 4 reis, 5 reis contra 4 reis. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, eles eram confederados de Abraão. Irmãos, eu queria chamar a atenção aqui que Abraão aqui, ele é chamado de hebreu. Ora, o povo judeu foi chamado de hebreu porque ele atravessou o Mar Vermelho, porque ele estava atravessando o deserto. Por que Abraão aqui é chamado de hebreu? Porque a palavra hebreu, meus irmãos, quer dizer aquele que atravessa, aquele que supera. E Abraão, ele desde que foi chamado pelo Eterno, ele foi convocado para seguir um caminho para uma terra que ele nem conhecia. Quando ele saiu dali com Sara e com outras pessoas, e Deus disse que ia levar ele para uma terra que era a terra de Canaã, e onde hoje está estabelecido o povo de Israel, que é a nação de Israel, é a terra de Israel. E ali, meus irmãos, nós vemos que Abraão é chamado de hebreu. E qual o significado, né, de ivri? No hebraico, ivri, hebreu, é aquele que atravessa, aquele que supera. Quando nós somos chamados filhos de Abraão, quando você, meu irmão, minha irmã, quando Yeshua diz, né, que nem todos ali eram filhos de Abraão, quando se referia aos fariseus, no Evangelho de João, porque ser filho de Abraão é aquele que atravessa, aquele que supera. Que estrada? A estrada dessa vida, meus irmãos. A estrada dessa vida é uma estrada que nos conduzirá ao mundo vindouro. E a estrada dessa vida, nós vemos aqui que Abraão, ele já estava peregrinando e estava ali também na terra dos cananeus. E ali, por isso que Abraão é chamado aqui, irmãos, de um hebreu, mas não tão pelo aspecto da etnia, mas mais pelo aspecto do conteúdo semântico dessa palavra, que hebreu quer dizer o quê? Aquele que supera, aquele que atravessa. Abraão era aquele que estava superando, porque quando ele chega em Canaã, a terra que o Eterno diz, olha, essa é a terra, tem fome. Da mesma maneira, o povo de Israel é um povo que atravessou e ainda continua atravessando hoje uma série de dificuldades, porque o povo de Israel foi colocado no Egito e ali foi feito escravo. E depois aquele povo feito escravo, ele supera a escravidão, supera um faraó com o coração endurecido, escapa do Egito e é colocado de frente para o mar. Faraó está vindo atrás e o mar está na frente. E isso nós temos contemplado nessas parashiotes que nós temos lido. E aí Deus manda Moisés abrir o mar. Quer dizer, atravessa o mar, chega num local onde as águas são amargas, as águas de Mara. Aí falta água. Aí o Eterno dá provisão de água potável para o povo. Aí chega em outro lugar, não tem comida. Então, muitos obstáculos, não só Abraão, mas o povo de Israel e aquele que é chamado pelo nome do Eterno, que é o povo judeu, ele passa. E nós vemos, meus irmãos, que era no deserto também não foi diferente. O deserto, hora ou outra faltava água, hora ou outra você tinha inimigos a vencer,
fora os insetos do deserto, porque o deserto tem muito inseto, meus irmãos, muita luta. Então, nós vemos aqui que esse povo superou as adversidades da vida. E é nisso, meus irmãos, que eu queria também trazer aqui para os irmãos um conteúdo do Pirkei Avot, aqui no capítulo 4, na Mishnah 16. Quero que os irmãos vejam aqui essa Mishnah 16, que futuramente será analisada pelo nosso irmão Daniel. Amém? Mas quando Rabi Yaakov diz, irmãos, está aqui, ó, este mundo é como uma antessala do mundo vindouro. Prepare-se nesta antessala para assim poder entrar na sala do banquete. Então, quando nós estamos aqui neste mundo, nós temos que entender que nós estamos percorrendo uma estrada, percorrendo um deserto, percorrendo dificuldades, mas superando as dificuldades. Porque como superar essas dificuldades? A primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que fazer para superar as dificuldades é estar na presença de Hashem, é estar na presença do Eterno. Amém? Porque sem estar na presença do Eterno, não tem como superar essas dificuldades. Então, eu queria trazer para os irmãos que nós temos que superar essas dificuldades, que é atravessar. Para isso, nós temos que estar na presença de Adonai. E como que eu vou estar na presença de Adonai? Fazendo o tikkun. É isso que nós estamos falando aqui. Fazendo um conserto. Aqui eu trago para os irmãos o conceito de tikkun. E nós estamos fazendo o tikkun. Né, irmãos? Porque estamos no tempo de Shovavim. Mas o tikkun, ele acontece o ano inteiro. Olha o que é tikkun. Tikkun significa conserto, reparação, restauração. A ideia é que a calamidade foi enviada dos céus para retificar a minha alma. E, em vez de lamentar minha tragédia, posso apenas afirmar a verdade. Este é meu tikkun pessoal. Esta é a parte integrante do caminho que minha alma precisa seguir para cumprir seu propósito final. Isso é o significado de tikkun. Mas quando nós estamos fazendo o tikkun de Shovavim, nós nos antecipamos ao Eterno. Então, nós mesmos retificamos a nossa alma. Lembra, meus irmãos, que nós estamos, o Shovavim é a retificação da alma. Também depois vai ter a contagem do homem, o Seferah HaHomem, que é a retificação da alma. E o tikkun no mês de Elul é a retificação do corpo. Então, a retificação que nós estamos fazendo nesse período, irmão, que você e eu estamos lendo o Salmo, um capítulo do Salmo de manhã e à noite, que você e eu estamos lendo um trecho da Torá à noite e fazendo um santo jejum na quinta-feira desse período, você está fazendo o quê? Está antecipando o seu Eterno e fazendo o tikkun da sua alma. Veja bem o conceito aqui, ó, retificando a alma. Louvado seja o nome de Adonai. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que para nós atravessarmos esse corredor, amém? Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, é interessante que no Avot, do Pirkei Avot, algumas traduções aqui, eu peguei essa tradução aqui do Rabbad, mas você tem que diz assim, que esse mundo é como um corredor. Essa antessala aqui, em algumas versões, está como corredor para o muro vindouro. Amém? Aqui, nessa tradução, está como antessala. Depois eu vou até ver no Sidur. Amém? Mas aqui você vê bem, está dizendo, esse mundo é como antessala, mas algumas traduções botam como um corredor daquilo que Rabi Yaakov falou para o mundo vindouro. Então, nós temos que nessa antessala, ou seja, nesse corredor, que é como se fosse um caminho, nós temos o quê? Que fazer tikkun, para assim nos anteciparmos a qualquer prova que o Eterno venha nos dar. Então, a gente fazendo o tikkun, meus irmãos de Shovavim, você evita que o Eterno venha te trazer provas, porque ele é quem prova, ele que tira da prova, mas quando ele vê que você mesmo está se
fazendo ticum da tua alma, você daqui a pouco está lendo o Salmo, um capítulo, amanhã você está lendo um Salmo também de manhã, daqui a pouco você está lendo um texto da Torá, daqui a pouco você está se preparando para quinta-feira fazer aquele santo jejum, então você já está fazendo o ticum da tua alma, amém? Aí o Eterno diz, esse aqui não preciso fazer nada, porque ele já está fazendo. Então, meus irmãos, a importância, amém, de você fazer o ticum, que é o conserto, porque muitas pessoas vão receber lutas, né, enviadas dos céus, porque não fizeram o ticum. E nós estamos fazendo o ticum de Chovavim, meus irmãos. Amém? Eu queria também falar para os irmãos que é importante, nesse conserto que nós temos que fazer conosco, que esse conserto do ticum não é somente ler os salmos, não é somente ler a Torá ou fazer o jejum, é consertar também a nossa vida. Amém? Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo aqui, muitas pessoas falam erradamente isso aqui como se fosse de Santa Ceia. Não, irmão, esse texto aqui é do Seder de Pêssar. Amém? Que vai chegar agora em abril, nós vamos ter o Seder de Pêssar, cada um nas nossas residências. Amém? O jantar de Páscoa. 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, porquanto qualquer que comer deste pão, o pão no Seder, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se. O que é examinar-se? Fazer o quê? Uma análise do homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se aqui no sentido de conserte-se, corrija-se. Para quê, irmãos? Que no momento que nós nos corrigimos, poderemos sim participar de Pêssar, amém? Do jantar de Pêssar, com a alma limpa, com a alma livre. Por isso que aqui diz, irmãos, que examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é cálice e pão da Santa Ceia, eu já expliquei para os irmãos. A igreja primitiva só tinha um momento no ano que participava disso aqui, é o jantar de Pêssar. Amém? Depois é que teve as interferências de Babilônia. Amém? E eu queria também falar com os irmãos que nisso, meus irmãos, nós temos que entender que nós vamos encontrar o Eterno sempre disposto a nos acompanhar onde nós estivermos. Porque quando você faz o ticum, você faz o reparo. O que é o ticum? Conserto, né, da tua alma, através da obediência à Torá do Eterno, através da obediência às palavras de Yeshua HaMashiach. Você, quando faz isso, você vai ver o Eterno na tua vida 24 horas por dia. E isso tem a ver até com o Midrash que eu trago aqui para os irmãos, que diz assim, irmãos, quem não encontrar o Eterno em todos os lugares, não encontrará o Eterno em lugar nenhum. Então, meus irmãos, esse Midrash ele é muito profundo, porque quando ele diz assim que você, quem não encontra o Eterno em todos os lugares, você pensa assim, ó, aqui nesse lugar o Eterno não me vê. Aí mesmo a palavra, o Midrash diz, então você não vai encontrar o Eterno nunca, porque o Eterno tem que estar com a gente tem que estar com o Eterno em todos os lugares, entende? Então o Midrash, ele fala, quem não encontrar Hashem todos os lugares, não encontrará Hashem em lugar nenhum. Então, meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã, você tem que encontrar Hashem, o Eterno, no teu dia a dia, de manhã. Você está ali fazendo a Shacharit, você está ali, né, no seu trabalho, nos seus estudos, você está ali, mas você está sob a proteção de Hashem, porque você está fazendo algo que é agradável aos olhos de Hashem. Você está ali na parte da tarde também, ligado nas suas atividades. Depois você sai dos seus estudos, sai ali do seu trabalho e você vai para Minhá, você vai fazer a oração da tarde, você vai fazer depois, pode engrenar junto da tarde a oração da noite, que é a Arvit, e aí você vai ver que aquele que não encontrar Hashem em todos os lugares, como diz o Midrash, não encontrará Hashem em lugar nenhum. Então você tem que estar com Hashem em todos os lugares da tua vida. Você está em qualquer momento, você está agora, nesse momento aqui no culto, online, mas daqui a pouco você vai estar onde? Então
Então, Deus quer estar com você em todos os lugares. E o Midrash diz, se o Eterno não estiver contigo em todos os lugares, então ele não vai estar contigo em lugar nenhum. Então, meus irmãos, é importante a gente estar com Hashem em todos os lugares, porque o Midrash, ele fala, ou a gente está com Hashem em todos os lugares, ou não está com Hashem em lugar nenhum. Então, meus irmãos, é importante nós termos essa visão do Midrash, amém? Que é um ensino que o próprio Yeshua nos fala ali em Mateus capítulo 28, quando ele diz assim, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Para isso, o que ele fala? Guardai a todas as minhas obras, guardai todas as minhas palavras, para que dessa forma, meus irmãos, guardando a palavra de Yeshua HaMashiach e a Santa Torá do Eterno, ele esteja conosco em todos os lugares em que nós formos. E eu queria trazer aqui também, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, como nós estamos falando desse corredor, que ali diz no Pirkei Avot, que é o corredor que nos leva ao mundo vindouro. Para isso nós temos que fazer o tikkun nesse corredor, ou seja, nesse momento que nós estamos atravessando. Aqui nós vemos em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, que diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Amém? Veja bem, meus irmãos, é muito interessante que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Isso aqui, meus irmãos, é tikkun. Olha só o que Pedro fala aqui, Kefa, Pedro, Kefa em hebraico, amém? Ele diz aqui, abstenhai da concupiscência da carne, mas ele fala para nós como? Lembra que ele está falando? Que Abraão era peregrino, o povo de Israel era peregrino, e nós somos peregrinos nesse mundo, como nós vimos ali no Pirkei Avot, amém? Porque, na verdade, o nosso destino, como diz ali o Rabi Yaakov no Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 16, ele diz que nós ali somos o quê? Nós estamos indo em direção ao mundo vindouro. E aqui, meus irmãos, ele diz o seguinte, por que Pedro fala que nós somos peregrinos? O que é o peregrino? Qual é o conceito de peregrino? É aquele que está de passagem. Nós estamos de passagem aqui. Todos estamos de passagem, porque aquilo que é eterno está para se manifestar. Aquilo que é eterno, se é o mundo vindouro. Então, Pedro fala, nós peço-vos como a peregrinos, como aqueles que estão de passagens, e a forasteiros. O que é forasteiro? Peregrino é aquele que está de passagem. Vamos para o sinônimo, significado da palavra. E o que é forasteiro? Por que Pedro fala aqui que é forasteiro? Porque não pertence a este mundo. Amém? Forasteiro é aquele que não pertence a um país. Por exemplo, se você for para um outro país, você ali é forasteiro. Abraão, quando estava ali em Canaã, no início ele era forasteiro. Quando Deus diz, vou te dar essa terra, aí já não é mais forasteiro. Deus já deu para Abraão aquela terra. Amém? Mas e quando Abraão não tinha recebido a terra da mão do Adonai, então ele era o quê? Ele era forasteiro. Mas aqui, Pedro, ele fala para mim, para você e para todos nós, amém? Que nós aqui somos peregrinos, estamos de passagem, e forasteiros que não pertencemos a esse mundo. Qual é o nosso procedimento? Abstenhar das concupiscências carnais. O que é concupiscência carnal? É tudo que é contra a palavra da Torá. É tudo que é contra a palavra do Eterno. Seja da carne, seja da alma. Amém? Se qualquer coisa que seja desobediência à palavra do Eterno, você, veja bem, o Eterno manda que a gente tem que cumprir o Shabat, guardar o Shabat. Se não guarda o Shabat, é uma concupiscência carnal também, meus irmãos. Amém? Porque a pessoa tem que guardar o Shabat, e se não guarda, está tendo uma concupiscência, a sua carne não quer obedecer à palavra de Deus. Amém? Isso é concupiscência da carne, tentações da carne, que combatem contra a alma. Amém? Então a gente tem que ter a nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa fala tem que ser de acordo com a vontade do Eterno, porque lembra do Midrash, se a gente não tiver com o Eterno em todos os lugares, não vamos estar com o Eterno em lugar nenhum. Esse Midrash é profundo, meus irmãos, guarda esse Midrash, amém? E nós vemos aqui também, irmão, em Lucas, capítulo 2, 12, verso 7, uma palavra que Yeshua fala, a segunda, na verdade eu estou querendo me referir à segunda frase. Ele diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Mas ele diz assim, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Por que Yeshua fala assim, não temais? Porque ele está dizendo, você é peregrino, não tenha medo. Eu estou com você, eu estou caminhando contigo, eu estou nessa jornada contigo. Por isso, meus irmãos, porque ele diz assim também ali em João 14,
para que onde eu estiver, vós estejais vós também, porque ele está conosco agora, e depois é só continuação, porque Yeshua, quando chega aqui, ele diz, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, o reino dos céus já é chegado aqui na terra, então, por causa que o eterno já está aqui na terra, então nós temos que estar, irmão, com o eterno em todos os lugares. Para isso, lembra aqui que nós falamos do início, precisamos o quê? Nós somos hebreus. Hebreus é aquele o quê? Que atravessa, que supera. Mas para superar o corredor deste mundo, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer tikkun, tem que consertar. Para aí sim você, na presença do Eterno, superar e chegar no mundo vindouro, como nós vimos ali no Pirkei Avot, na fala de Rabi Yaakov. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos. Lembra, meus irmãos, que toda essa parte do tikkun, outra parte que é muito importante que está nessa mensagem que nós aqui, pelo Espírito do Eterno, ministramos, é que faça o tikkun antes que o Eterno faça em você. Amém? Porque o Eterno, quando vai fazer um tikkun em alguém, meus irmãos, é luta, é batalha, é muita dificuldade. Então, você faz o tikkun na tua vida. O que é fazer o tikkun? Faz o concerto com Deus. Não é só você vai ler o Salmo de manhã, ler o Salmo à noite, ler Torá à noite e jejuar na quinta. Isso daí é a base da base, meus irmãos. Amém? A base da base da base do tikkun de Shovavim é isso. Mas você, além disso, você vai andar o quê? Na presença do Eterno em todos os lugares. Porque o Midrash fala exatamente isso. Se você não está na presença do Eterno em todos os lugares, você não está na presença do Eterno em lugar nenhum. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno abençoe a todos, tenha uma ótima semana. Agora vamos orar, fazer uma oração cada um, e depois eu oro por todos, em nome de Yeshua. Amém e amém.